Olá, meus queridos teoristas, sou eu, Calisto, e hoje eu vou dar para vocês uma introdução ao paranormal. Então, preparem seus cafés, abram suas mentes e não se esqueçam de dar o like para a gente começar. Certo, pensem assim: existem duas realidades, dois lados da mesma moeda: o nosso mundo e o outro lado. O nosso mundo é, obviamente, todos que podemos ver, sentir, processar, mas o outro lado é onde residem todas as criaturas paranormais, esperando só uma chance de vir para a nossa realidade. Mas o que separa elas, você pode me perguntar? E é algo bem simples, uma barreira que chamamos de membrana. A membrana é uma parede com o único propósito de deixar cada coisa no seu lugar, seja nós nessa realidade ou as criaturas do outro lado. Contudo, essa membrana pode ser enfraquecida, e quando ela enfraquece, criaturas podem escapar para nossa realidade. E, como se pode imaginar, causam caos. O principal meio de enfraquecimento dessa membrana são emoções negativas, especialmente o medo. Quando algum lugar recebe muitas dessas emoções negativas, muitas vezes, por causa de uma tragédia, a membrana fica mais fina e o paranormal fica extremamente mais fácil de ser conjurado. Peguemos, por exemplo, um manicômio abandonado. Bem, com certeza esse local vai estar repleto de medo, então poderemos ver alguns sinais de que a membrana ali está enfraquecida. O mais fácil de identificar é uma fina névoa que se acumula no chão, aumentando quão mais fraca está a membrana. Também há relatos de que esse enfraquecimento traz um cheiro de sangue, mas esse é apenas um mito devido a... Bem, digamos que mortes são uma maneira bem eficaz de chamar o interesse do outro lado. Mas aí é que está o grande problema. Normalmente, fenômenos paranormais são bem raros, e podemos dizer que existem pessoas para lidar com eles. Só que também sempre existiram grupos com o objetivo de trazer o paranormal para a nossa realidade, seja por vontade de usar seu poder, por religião ou pela simples vontade de espalhar o caos. Nos tempos atuais, esses grupos também são chamados de exoterroristas, apesar de que é bem mais comum a denominação ocultista para qualquer um que manuseia forças do outro lado. Esses ocultistas, através de um método conhecido como transcender, em que a mente da pessoa é conectada com o outro lado, conseguem criar e usar rituais, que podem desde influenciar a mente de alguém, curar feridas, como criar e controlar chamas e até mesmo remover a pele de seu alvo. Mas enfim, esse é o básico. Então, agora eu vou começar a explicar algumas maneiras diferentes que as criaturas podem aparecer. Digamos, características do paranormal, seus elementos. Existem 5 deles: morte, sangue, energia, conhecimento e, é claro, o medo. Cada um deles possui suas próprias características únicas, além de seus próprios rituais e criaturas. E esses elementos seguem uma hierarquia de poder circular. Digamos que nem um sistema de força de Pokémon. Morte é forte contra sangue. Sangue vence do conhecimento. Conhecimento ganha de energia e energia mais forte do que o sangue. O medo não está incluso, já que ele é mais um ponto central na formação desses outros elementos. Por enquanto, vamos só dizer que ele é diferente. Esse elemento ainda é bem desconhecido e eu posso tentar entrar mais a fundo nele em outro vídeo. Mas por enquanto, vamos começar com o primeiro elemento da lista, morte, porque todas as coisas precisam de um fim. A morte é a entidade que representa o tempo. Ela busca os momentos vivenciados, distorcendo a percepção da existência de cada indivíduo para seu agrado. Esse elemento tem manifestação física, que se assemelha a um lodo líquido preto, gelatinoso e espesso, que parece se movimentar por conta própria. Esse lodo é altamente inflamável e ele contém um cheiro específico que lembra uma mistura de cinzas, enxofre e mofo. A exposição direta do lodo a materiais orgânicos da realidade resulta numa espécie de parasitação.
com a degradação gradual do material original e o aumento da quantidade de lodo como consequência. As criaturas de morte normalmente são apáticas e sofisticadas. Elas sempre demonstram crueldade, frieza e uma indiferença. Elas têm movimentos que parecem inconstantes e anacrônicos. A percepção temporal das criaturas de morte ela é completamente distorcida, com algumas criaturas percebendo a realidade de maneira extremamente acelerada, enquanto outras bem lentos, como se cada segundo levasse anos para se passar. Já algumas outras criaturas podem trocar entre esses dois tipos de percepção, em alguns momentos se tornando mais rápidas e outros mais devagar. Os rituais e os poderes de morte são associados a uma distorção temporal ou a degradação da matéria orgânica, seja pela percepção do tempo alterada, física ou psicologicamente, mas nada que foi tocado pela morte pode voltar ao que era antes. Um ocultista de morte pode, por exemplo, ter sua mente acelerada, mas ainda ser obrigado a mexer seu corpo dentro dos limites naturais. Ter uma afinidade com a morte normalmente resulta em uma personalidade mais fria e apática, além de um certo desafeto do impacto da morte e do fim. O próximo elemento é o sangue, o fluxo que banha o outro lado, a entidade dos sentimentos, fome, dor, amor, ódio, paixão, obsessão. O sangue busca intensidade e tudo que envolve sentir uma emoção extrema agrada essa entidade. A manifestação física do elemento de sangue na realidade é um líquido vermelho, espesso, ele é pegajoso e pesado. Ele tem um cheiro único e desagradável. A comparação mais próxima para esse odor seria uma tonelada de carne podre banhada em uma piscina dos piores fluidos corporais que você pode imaginar. A similaridade disso com o sangue humano foi o que levou esse elemento a receber o nome sangue dentro da realidade. Mas apesar disso, análises científicas de amostras de sangue, desse elemento no caso, não apontam nenhuma similaridade com os materiais orgânicos que existem do nosso lado. E a tentativa de compreensão do comportamento dessas células já infectou inúmeros cientistas com comportamentos obsessivos, enlouquecendo eles sem respostas concretas. As criaturas de sangue são bestiais, agressivas e honestamente nojentas, sendo em sua maioria cegas, mas com seus outros sentidos extremamente aguçados, em especial o tato. Por exemplo, zumbis de sangue, a criatura de sangue mais comum, elas possuem peles expostas tão sensíveis que eles detectam a presença ao seu redor talvez de alteração sutil da corrente de ar causada pela movimentação e pela respiração de seus alvos, ou seja, eles enxergam através da dor. Os rituais e os poderes de sangue estão associados a alterações físicas agressivas, com resultados nojentos e brutais. Um ocultista de sangue dificilmente terá total controle e discernimento das próprias ações. Quanto mais exposição paranormal uma pessoa com afinidade a sangue tiver, mais próxima de uma criatura bestial ela estará, tanto visual quanto psicologicamente. E agora é a vez da energia, já que o caos é inevitável. Como pode se imaginar, energia é a entidade do caos. Tudo que não pode ser controlado, o intangível, a anarquia, a mudança constante, o frio e o calor. Tudo que envolve o inesperado e a transformação agrada a entidade de energia. Criaturas de energia são caóticas e imprevisíveis, agindo muitas vezes de forma completamente irracional e aleatória. Não é incomum uma criatura de energia estar associada a uma forma imaterial, como um programa de computador ou uma onda sonora dentro de uma gravação. Os rituais e os poderes de energia costumam ter variações de resultado, podendo uma mesma manifestação causar um efeito sutil ou extremo. As distorções da realidade causadas pela energia estão associadas à transformação de elementos naturais, como a temperatura, vento, eletricidade, fogo e água. A entidade de energia, ao contrário das outras, ela parece não seguir um padrão ou uma lógica específica. Seus objetivos parecem estar conectados apenas com seu próprio entretenimento, a qualquer custo.
Tentar compreender as motivações da entidade de energia já foi a razão da insanidade de muitos ocultistas. E a sua manifestação física, ela é mais uma matéria paranormal plasmática em constante transformação. Ela não pode ser compreendida por completo pelo cérebro humano e por causa disso ela tem uma aparência translúcida, gerando meio que um conflito da própria mente, tentando sobrepor a imagem do que logicamente deveria estar lá, mas não está. Essa é apesar de ser uma manifestação que não é nem líquida, nem gasosa, nem sólida, esse plasma de energia, ele ainda pode ser golpeado de forma física. E por último, o meu favorito, o conhecimento, já que saber tudo é perder tudo. O conhecimento é a entidade da consciência, de descobrir, de decifrar, de entender, de aprender. Ter a própria percepção do outro lado e suas entidades agrada bastante o elemento do conhecimento. A sua manifestação física é o registro escrito do outro lado, usualmente identificado como os sigilos do outro lado. Uma espécie de alfabeto, uma linguagem incompreensível, formada de símbolos inconstantes. Realmente, eu já tentei. Quando uma criatura transcende e se conecta com o outro lado, por um momento ela se torna fluente nessa linguagem do conhecimento. Mas, assim que o processo acaba, ela é obrigada a esquecer. A tentativa de traduzir os sigilos do outro lado para quem foi realmente a fundo já levou os linguistas mais experientes a uma insanidade irremediável. Enfim, as criaturas de conhecimento são lógicas e racionais. Elas apresentam alguma forma de consciência do que são e das ações que se tomam, com motivações individuais entre si. São as mais racionais de todas as criaturas paranormais, com certeza, dificilmente agindo como um instinto. Muitas dessas criaturas, elas não têm forma física e elas se manifestam apenas de forma imaterial, digamos como alucinações, pesadelos ou possessões. Grande parte das criaturas de conhecimento são originadas de mentes humanas corrompidas pelo outro lado, borrando a linha entre a definição do que é uma criatura paranormal e um ser da realidade. Rituais e os poderes de conhecimento são sempre direcionados à percepção da realidade e à manipulação da consciência humana, além de qualquer meio de comunicação envolvendo o paranormal. Bem, e apesar de seus efeitos serem subjetivos ao observador, manifestações de conhecimento também podem causar efeitos físicos reais, com o outro lado sobrepondo as regras físicas da realidade e as reescrevendo de forma singular naquele espaço restrito. Esse processo de modificação e destruição física dentro da realidade através do conhecimento é mais conhecida como inexistir. Pense assim, como se a entidade pudesse reescrever o código da realidade, reprogramando cada átomo e fazendo com que o alvo afetado simplesmente nunca tenha existido. Mas, enfim, esse é o básico sobre o paranormal. É claro que existem bem mais coisas, eu poderia dar aqui descrições de cada criatura ou ritual conhecidos, mas isso já é o suficiente para um vídeo. Não se esqueçam de dar o like, se inscrever, compartilhar, é claro, e se lembrem, nunca é apenas uma teoria. Aqui é Calisto, finalizando a gravação. Até a próxima.